Olá, boa tarde, seja bem-vinda ao consultório. Não se preocupe, não está com visões, nem alucinações, nem outras coisas más. Estou mesmo de regresso ao consultório, isto porque a sua companhia habitual a esta hora, a Susana Cunha Guimarães, está de férias durante uma semana, bem merece, e por isso mesmo eu vim fazer durante esta semana o consultório. Os temas mantêm-se, os horários também, portanto só a companhia é que muda. Hoje falamos de osteopatia, é esse o tema do nosso programa de início ao fim. Nesta primeira parte falamos com o Dr. João Silva, desmistificamos um pouco do que é a osteopatia, para que serve, é técnica de eleição para uns, nem tanto uma técnica a ter em conta para outros. O que é certo é que é uma prática natural, complementar e que é até recomendada pela Organização Mundial de Saúde como válida e, no fundo, como muitas vezes o tratamento ideal, a cura ideal para muitos problemas e doenças. Por isso mesmo, hoje falamos então com o Dr. João Silva nesta primeira parte. A seguir, já sabe, o espaço é seu, o espaço é dos telespectadores e pode sempre ligar, participar e tirar as suas dúvidas, dúvidas que fiquem desta primeira conversa que temos, ou então saber se a osteopatia curará ou é a solução para um problema que tem ou de alguém amigo. Aproveita então para ligar, já sabe que as linhas telefónicas estão abertas desde já, pode reservar o seu espaço de antena, por assim dizer, e participa, entra então em direto na segunda parte do programa mais à frente. O nosso número de telefone 229-538-525, 229-538-525 é o número de telefone com o qual já sabe que entra em contacto connosco. É preciso o seu nome, a sua idade, localidade e no fundo também pode adiantar um bocadinho aquilo que o traz por cá. Ora, sem mais demoras, dou então as boas-vindas ao Dr. João Silva. Muito bem-vindo. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite e eu confirmo, não é uma alucinação, a Débora está mesmo aqui, lindíssima como sempre. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. E já estivemos juntos algumas vezes também, quando eu fazia o consultório aqui há um tempo atrás, não é? Já sim, já sim. Pronto, por isso para mim também é bom ter aqui uma pessoa que me deixa confortável e que eu já conheço há algum tempo deste programa. Ora, falamos então de osteopatia. É como eu disse há pouco, é técnica de eleição para muitas pessoas e outras é uma técnica não tão conhecida para a grande maioria das pessoas. Sim, eu penso que está correto, porque é efetivamente hoje em dia cada vez mais uma técnica de eleição, uma especialidade de eleição para muitos e que ajuda muitas pessoas. No entanto, existe ainda algum ceticismo de algumas pessoas que não conhecem e é graças a este tipo de programas e este tipo de ajuda na divulgação do que é e para que serve que ajudamos a quem está lá em casa com um problema e com uma dúvida onde há de ir. E no fundo também depois as pessoas, isto passa muito boca a boca, não é? Quando as pessoas experimentam a osteopatia e resolvem problemas que às vezes duravam anos, ficam satisfeitas, recomendam e voltam. Porque a osteopatia dá mesmo muitos resultados e dá resultados a toda a pessoa que procura osteopatia. Mas existem muitas pessoas que não sabem o que é que há de fazer, que não sabe onde se há de dirigir, que não sabe que especialidade é que há de escolher. E é normal, todos nós temos essa dúvida quando temos um problema. A osteopatia ajuda praticamente toda a gente. Agora, trata todos os problemas? Não, na verdade não trata todos os problemas. Mas como é algo que vai ajudar o corpo, pelo menos melhor, em qualquer um dos problemas que a pessoa tenha, melhor vai ficar. Ajudar vai ajudar. Porque a osteopatia é uma terapia manual. É uma terapia não convencional, natural, em que procura o reequilíbrio do corpo como um todo, em que a estrutura governa a função e acreditamos que se o corpo estiver todo em harmonia, se estiver todo em equilíbrio, que tem muito maior capacidade para responder a algum tipo de agressão, seja qual for a agressão. Por vezes as pessoas olham para a osteopatia como algo que faz uma manipulação óssea, que ele traz. Na verdade não é bem assim e não é só assim. Não é tão limitado quanto isso, não é? Não é tão limitado, porque o nosso organismo não é apenas ter um osso em luxação ou deslocado, mas também uma série de nutrientes, o sistema linfático, o sistema sanguíneo, o sistema nervoso, que funciona todo ele e sempre que existe um bloqueio em qualquer parte do organismo, cria um desequilíbrio no corpo todo, não é? Cria um desequilíbrio geral. E a nossa postura, enquanto osteopatas e a osteopatia, vê o corpo como um todo, tentamos tratar o sintoma de alarme, porque quando existe a dor, por norma, é onde existe o alarme, é um alarme, mas
temos que ir à procura da raiz do problema. Ou seja, aqui para simplificar, uma dor de costas, uma pessoa que vá ao osteopata por causa de uma dor de costas ou de um joelho, não é? Que é assim, as coisas devem ser as coisas mais comuns, imagino eu, às vezes pode ter uma outra causa que esteja por trás daquela dor, que pode não ter nada a ver com costas. Exatamente, por exemplo, pode ser um problema de problemas de rins, por exemplo. A nível de quando a pessoa diz é uma dor de costas. Pode ser um problema de rins. Vocês vão a fundo ao problema, à raiz do problema. Nós temos que verificar a nível biomecânico. Temos que verificar todo o historial do paciente. Certo. Por exemplo, um paciente, uma pessoa que nos procura e que caiu há 2 ou 3 dias, nós vamos levar isso em conta. Possivelmente foi devido à queda. Agora, uma pessoa que não caiu, que já fez alguns problemas, que anda com uma dor há muito tempo, que já tomou medicação, então pode não ser apenas uma deslocação de uma vértebra, pode não ser só isso. Claro. Pegando naquilo que disse há pouco, que eu fiquei aqui a matutar, as pessoas às vezes associam a osteopatia a uma coisa esotérica, uma coisa que não compreendem bem, mas que sabem que faz bem. Há alguma associação, algum sítio onde que as pessoas possam consultar para procurar um bom osteopata, por exemplo, na sua área de residência? É assim, hoje em dia, sempre que nós falamos em consultar, pensamos na internet. E hoje em dia, se nós colocarmos osteopata, por exemplo, a nível se colocar drjoãosilva.com ou osteopatajoãosilva.com, vai encontrar variedíssima informação colocada por mim. Ok. Para vários tipos de perguntas, vários tipos de patologias. Mas se colocar osteopata na minha área de residência, se colocar osteopata, o que é que serve? Mas há alguma forma de saber que são credenciados, por assim dizer, não será o termo mais certo? É assim, hoje em dia existe uma forma de saber se são credenciados, é tentar informar-se se a pessoa, por exemplo, tem cédula profissional entregue pela ACSS. Ou seja, hoje em dia existiu uma cribagem, existiu uma forma de verificar se existe certificado de habilitações, se existe o número suficiente de formações para exercer a osteopatia, e o Governo fez um trabalho muito sério e que já começou a atribuir algumas cédulas profissionais. Cá está, é um ponto. Eu fui uma dessas pessoas, fui dos primeiros, comigo tiveram mais 5 ou 6 pessoas a nível nacional, e a partir daí essa é uma credenciação respeitável e pelo Governo de Portugal. Depois, a partir daí, já não sei. Fica ao critério de cada um. Já fica ao critério. Então, e trouxe-nos uma coluna. Isto porque outubro também foi o mês da coluna, não é? Exatamente. No mês de outubro, se calhar uma das causas mais concretamente no dia 16 de outubro, comemorou-se o Dia Mundial da Coluna Vertebral. Certo. E também existiram vários eventos para explicar os problemas da coluna e os problemas de várias patologias relacionadas com a coluna. E a maior parte das pessoas vai mesmo ao osteopata por causa da coluna? É assim, a maior parte das pessoas, 90% das pessoas vai à osteopatia, procuram um osteopata por causa de problemas de coluna. Ok. A nível da Organização Mundial de Saúde, estima, segundo os estudos que eles fizeram, 80% a 90% das pessoas a nível mundial têm problemas de coluna, já teve ou vai ter pelo menos uma vez na vida. Se nós olharmos apenas Quem não teve é um sortudo, já lhe digo. Mas vai ter. Pois, o estudo assim indica. No entanto, existe também algo preocupante. É que se nós verificarmos o estudo, por exemplo, a nível de Portugal, a maior causa de abstenção do trabalho, por motivos de doença, tem a ver com problemas de coluna. Mais de 50% em Portugal tem a ver com problemas de coluna e dores no corpo. Se verificarmos a ida ao médico, mais de 50% tem a ver com problemas de coluna. E eu penso que é aí que a osteopatia é muito importante e ajuda muito a resolver esse tipo de situações. Mas como é que às vezes, com técnicas manuais, de manuseamento, é certo, mas com técnicas manuais, como é que é possível resolver um problema que afasta as pessoas do trabalho, tem custos para a sociedade, custos para o país? Então, eu vou responder a 2 questões, uma já colocou ainda há pouco, a nível do esoterismo, algo do género, e a osteopatia. É assim, a osteopatia não tem nada a ver com esoterismo. A osteopatia é algo mecânico, é algo que se estudou para aquele efeito, mas não tem nada de mágico. É muito biomecânico, é muita estrutura do corpo, é muita correção manual, a correção também a nível da fáscia, a nível dos tecidos moles, a nível orgânico, mas não tem nada de... Se adquirir uma formação, vai saber como é que funciona e vai fazer. Não tem a ver com magia nenhuma. As pessoas é que tendem a atribuir coisas que não conhecem, não é? Atribuem a esoterismos ou outra coisa, mas não tem nada a ver, não percebo sinceramente essa ligação. A nível das pessoas que procuram a osteopatia, 90% das pessoas que me procuram na minha clínica procuram devido a problemas de coluna lombar. Okay. A maior parte dos problemas são direcionados à coluna lombar,
com irradiação para um dos membros inferiores, mais concretamente a nível de dor ciática, que é uma dor que dá e que desce para a perna, não é? E desce para uma das pernas. Pode descer pelas duas, mas é mais procurado quando tem problemas a descer por uma perna. Depois temos a nível dos problemas cervicais, que também se procura muito, porque hoje em dia cada vez mais há muito stress, há uma correria desenfreada. As pessoas têm que fazer muita coisa e muitas coisas ao mesmo tempo a um ritmo acelerado. Muitas coisas ao mesmo tempo, daí que acabam por acumular muita tensão a nível da cervical e provocar mais posturas, a não descansar o suficiente. Depois nós temos uma faixa etária curiosa, dos 25 aos 40 anos, que é a faixa etária que, quanto a mim, tem mais problemas, mas também tem menos tempo para os tratar, porque está preocupado com o pai, está preocupado com o avô, e então tenta levar essas pessoas a procurar... Ou com os filhos, isso faz sentido. Ou também com os filhos, tenta procurar para dar uma maior ajuda, então anda a correr com todos. Mas tem um problema, e é essa faixa etária que deve efetivamente procurar ajuda na osteopatia para solucionar o seu problema, porque senão daqui a 10, 20 anos está com um problema mais grave do que os avós têm hoje. Mas, se não estiver bem, também não pode ajudar nem o filho, nem o pai, nem o avô. E então mas em que altura é que as pessoas devem ir ao osteopata? Eu estou a imaginar dizer às pessoas lá em casa que dizem, então é verdade, eu sou assim, eu sofro dessas dores e de facto estou sempre preocupada com então, tudo o resto. Deve procurar ajuda, deve procurar a osteopatia. Agora, pronto, se a pessoa não sente nada e acha que está tudo bem, pode sempre fazer uma consulta de avaliação, mas devido ao timing, devido ao tempo disponível e até às condições do nosso país a nível monetário, da crise económica, tudo bem. A pessoa procura pelo menos quando tem um sintoma. Os primeiros sintomas são o sintoma de peso no corpo, peso nos ombros. A seguir é a falta de paciência. Depois é a dor. Depois é a limitação de movimento. A pessoa não consegue se vergar para pegar algo do chão. A pessoa levanta-se de manhã com muitas dores no corpo, passado meia hora começa a estar melhor. A pessoa não consegue se mexer. Se tiver dormências nas mãos, isso já é problemas mais graves. Se tiver dormências nas mãos, dores de cabeça, dificuldade de visão, distorção de visão, até vômitos. São sintomas a ter em conta. Isso são sintomas a ter em conta porque já está a comprimir o nervo a nível da cervical. Já está a atingir, já está no periférico. Portanto, mesmo que as pessoas tenham esses sintomas e digam, nem vale a pena consultar um osteopata porque eu sei o motivo. Eu sei porque estou assim, porque fiz um esforço ou assim. Nesse caso, a osteopatia é também importante, porque também atua como forma de prevenção, não é? Não, mas se tem aquele problema, deve mesmo procurar o osteopata, porque com um tratamento vai logo ficar melhor desse problema que estamos a falar agora em questão, da cervical e da sensação de peso e dor. Vai ficar melhor. Se não o fizer, o que vai acontecer é que pode efetivamente aliviar, mas já vai ficar com menos mobilidade, já vai ficar com compressão e vai degenerar os discos. Vão começar as vértebras a criar degeneração e daqui a 2 ou 3 anos vai ficando cada vez pior. Se fizer um tratamento, corrige, se deu uma queda, deu mau jeito, então deve corrigir, deve tirar aquela inflamação. Agora a pergunta que pode ser colocada é, vou para o hospital ou vou para o osteopata? Porque o osteopata, infelizmente, não está no Sistema Nacional de Saúde, não está no hospital. Porque a Organização Mundial de Saúde já reconheceu já atestou a importância, não é? Felizmente, nós cada vez mais estamos, eu pessoalmente tenho muitas pessoas que me são recomendadas pela parte médica da medicina convencional. Eu também envio muitos pacientes para a medicina convencional, porque eu acho que nós complementamos. Sim. Daí ser complementar. Claro. Agora, se toda a gente que tem uma simples dor, que não é simples, porque cada um é que sabe a sua dor, mas se tem uma dor que sabe que até é do mau jeito, ir entupir as urgências de um hospital não é a forma mais correta, porque os médicos de facto precisam de estar lá para atender infecções, problemas gravíssimos, acidentes graves, e então talvez não seja a melhor opção. Se for fazer um tratamento de osteopatia, fica melhor. Se o osteopata for sério e credível, ou vai deixar a pessoa melhor, ou vai lhe dizer, olha, isto não é para mim, isto não é para a osteopatia, e agora sim deve-se dirigir ao hospital. Já me aconteceu uma criança de 14 anos chegar com uma dor a nível da coxa femoral muito forte, já tinha vindo de um hospital, estava com muitas dores, e foram ter comigo, tinham boas referências, e eu achei muito estranho aquele sintoma, aquilo não estava a corresponder à situação que a osteopatia supostamente trata, e eu disse deve ir já o mais rápido possível para um hospital, porque isto não é mecânico. A criança chegou logo ao hospital, tinha uma bactéria alojada na coxa femoral, teve de ser de emergência socorrida e operada, e se não fosse essa rapidez com que eu disse
isto é mesmo para a medicina convencional, teria tido um problema grave e teria falecido naquelas horas. Não tem nada a ver comigo, foi apenas uma bactéria que a criança tinha e que ainda hoje os pais estão muito agradecidos por eu simplesmente ter dito isto não é para a osteopatia. Claro que sim. No entanto, temos outras pessoas que não conseguiam andar e com o tratamento de osteopatia, ou 2, ou 3, ou 4, que às vezes não é só com um, começaram a andar, deixaram de ter dores. Temos muitos jovens, a nível da universidade, e muitos mesmo, que sempre na época das frequências não conseguem já estudar nem fazer os exames. Estão de tal maneira nervosos, estressados. Tensão na coluna, não é? Acumula-se tal até tensão. Até no pescoço, até esta posição de estar no computador e o pescoço da SMS. E sempre que fazem 2 ou 3 tratamentos, ficam melhor, conseguem ter maior rentabilidade a nível de estudo e conseguem fazer o exame. Pois, porque depois aquilo causa uma irritabilidade e as pessoas nem se concentram, não é? A nível do que referiu agora, a nível da cervical, é muito verdade, porque hoje em dia todos estamos nesta nossa sociedade, posição, não é? Na posição ligeiramente em flexão, com os telemóveis, os tablets. Ainda há pouco tempo estive numa formação nos Estados Unidos em que os americanos estão a desenvolver técnicas para tentar aliviar esse tipo de situação, corrigir, porque já estamos com alterações anatómicas a nível, que já os americanos chamam de text neck, que é tipo mensagens ao telefone, que nós todos estamos sempre assim. Eu, por acaso, não sou assim tanto dessas tecnologias, eu prefiro mais pessoalmente, da sua moda antiga. Mas temos que corrigir isso. Por isso, quem tem um filho lá em casa, quem anda na escola, deve corrigir a postura devido a esse tipo de situação. Isto é uma má evolução, mas no fundo é o que está a acontecer a todos nós um bocadinho. Esta imagem é o que está a acontecer e depois o corpo vai degenerando neste sentido. Nós sempre ouvimos falar da situação da escoliose, que é a coluna começa a criar rotação e fica em forma de S. Agora estamos com este problema na nossa sociedade. Daqui a pouco estamos como começamos. Daqui a pouco não é? Não estamos pior, nós começamos muito bem, depois é que vai sendo pior. Estamos quase de gatas. Com a evolução. Com o passar dos anos. Agora, este tipo de situação, como se pode ver, vai criar muita tensão não só na cervical, mas também na região torácica, região torácica. Mas nós podemos verificar ali um bocadinho que a lombar, a nível da lombar, ela vai criar uma retificação. Porque isto funciona tipo uma mola, tipo uma cobra. Para estar mais curvo num lado, no outro lado tem que estar mais direito. Certo. Porque, nós estamos habituados a fazer tipo uma escoliose, que isto seria tipo assim um S. E nós temos que trabalhar para corrigir mais este S. Sim. Sempre que a osteopatia trabalha, tenta desbloquear toda a parte das vértebras. Nós temos várias articulações. Então, se nós corrigirmos e desbloquearmos cada uma delas, ficaremos mais direitos e mais altos. Nós podemos avaliar, por exemplo, aqui uma hérnia discal. Isto é uma hérnia discal. Sempre que temos um traumatismo devido a um acidente ou uma queda, o disco cria um extravasamento, ou seja, ele rompe. Sim. Ao romper, fica assim. O que é que a osteopatia vai fazer neste sentido? Nós colocamos a hipótese, cirurgia ou osteopatia. Nós devemos procurar a osteopatia primeiro, mas não invalida a consulta com o neurocirurgião ou com o seu médico. Mas devemos corrigir, porque por vezes isto cria aqui uma ligeira disfunção, nós queremos aqui uma ligeira disfunção, isto vai comprimir o nervo que vai incidir mais sobre a hérnia, além disso está comprimida. Se nós corrigimos isto, criamos mais espaço, o disco não fica em sofrimento, ele recolhe ligeiramente. Ou seja, pode ser uma boa primeira solução antes de passar para uma situação limite da cirurgia. Geralmente é sempre a melhor solução, é passar por tratamentos de osteopatia, mas em consonância com o médico também, cirurgião. Até estarem todos a par, não é? Eu trabalho muito assim, o médico cirurgião faz a avaliação e o exame, neste caso específico. Nós tentamos depois, a nível da osteopatia, corrigir e melhorar a situação. O paciente melhora, então não vamos fazer cirurgia já. Vamos lá ver, tudo isto com técnicas manuais. Tudo mas isto técnicas de diagnóstico usam técnicas, sei lá, raio-x e por aí fora, ou não? Sempre que há necessário, sempre que existe necessidade de exames... Como um caso desses, uma hérnia, por exemplo. Uma hérnia, nós temos que pedir para a pessoa fazer um raio-x. O raio-x é o primeiro exame, mas não é o mais conclusivo para a hérnia. Depois, um taco e depois, possivelmente, uma ressonância. Mas esse tipo de exame, a ressonância, já é, por norma, o médico cirurgião ou o ortopedista que pede para fazer. Isto porque, antes de uma cirurgia, por norma, faz uma ressonância para ver mais em concreto. No entanto, os exames não devem ser pedidos logo. Os exames devem ser, se a pessoa agora teve uma dor que deu um mau jeito, vamos tratar, vamos colocar a pessoa melhor. Se a pessoa não melhorar, aí sim temos que ir verificar mais a nível de verificar com o exame. Doutor João, mas diga uma coisa, como é que é uma consulta de osteopatia? Eu que nunca fui, por acaso nunca fui, nunca precisei, ainda bem. Então eu convido desde já, eu calculo que preciso seriamente, de certeza que precisa, devido à postura, devido à atenção,
precisamos sempre, porque nós vamos acumulando diariamente tensão por todo o corpo. Sim, dores lombares é comigo. Então, repare, se já tem dores lombares, é porque precisa mesmo, quer seja de massagem ou de osteopatia. Então, uma consulta, nós concentramos, sobretudo, numa anamnese do histórico do paciente. Ou seja, chega, é necessário saber que profissão tem, para sabermos que tipo de função é que faz, se anda a caminhar, se está sempre sentada, certo. De tipo de esportes é que faz, se não faz, se tem uma vida sedentária. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas têm uma vida sedentária e pouco se mexem, e isso é um problema. Por exemplo, se apanhar muito sol ou menos sol, já é preocupante. A nível da osteoporose, quem apanha menos ou mais sol, há diferenças, há bastantes diferenças, dos ossos estarem mais fracos ou menos fracos. Se a pessoa fez um esforço, se caiu, se toma alguma medicação, se foi ao médico, se vai ao médico, se faz aquelas consultas de rotina que deve fazer com o seu médico de família. Por exemplo, eu por norma, por vezes até existem pessoas que me criticam porque é que eu muitas vezes estou a medir a pressão arterial a um paciente. A osteopatia não tem que andar com estetoscópio, muito menos com medição. Dizem, eu não sou de acordo. Porque já várias vezes, o simples ato de ter medido a pressão arterial a um paciente, notei que estava tudo alterado. Então eu disse, agora vai imediatamente falar com o seu médico, porque você não mede a sua pressão arterial. Os valores estão elevadíssimos, claro, pode ter um ataque cardíaco, são exemplos de rotina que pode. Porquê? É essencial que sempre que alguém trabalhe na área da saúde, que faça uma anamnese geral em todos os pontos de situação, porque as pessoas muitas das vezes não vão efetivamente à consulta de médico de família, não vão fazer análise e nem sabem que têm problema. Pois é. Então, bem, passando essas partes, temos que verificar qual é a queixa principal da pessoa. Depois temos que verificar a nível biomecânico se os ombros estão alinhados, se as omoplatas estão alinhadas, se a popliteia também, a nível dos glúteos. Depois a nível da mobilidade. Isto estamos a falar de dores de costas, se a queixa for essa. Qualquer uma delas. Há de tudo. Imagino que eu chego ao seu consultório com um problema de ansiedade ou de insónias, porque a osteopatia também ajuda a resolver esses problemas. Exatamente. Por norma tem também a dor de cabeça associada. Mas sim, se está com esse tipo de situação, temos que verificar se é para a osteopatia ou se não é para a osteopatia. Se existe algum tipo de bloqueio, temos que verificar a nível da cervical se existe algum tipo de bloqueio ou não, porque por norma existe. Se está com esse sintoma, então existe muita tensão a nível dos ombros. Então o sangue já não circula da mesma maneira, porque existe uma compressão. Se reparar... Já não me lembrava de fazer o consultório, os sintomas todos. Se reparar a nível da cervical, nós temos aqui uma passagem onde passa o sangue. Logo, o sangue é o oxigênio para o cérebro. Se estiver aqui com muita tensão, que é o que acontece aos estudantes e que nós fazemos vários tratamentos para que melhorem, por vezes basta 1 ou 2, nesse seu sintoma já vai mais calma, já vai melhor, porque isto depois é uma bola de neve. Pois. O sangue não passa. A dor está ali. A ansiedade começa a ser cada vez maior, que a pessoa sente-se impossibilitada de fazer uma série de movimentos. Então começa a ser uma bola de neve. Faz um tratamento de osteopatia, sente-se mais direita, mais alta, fica sempre 1 centímetro ou 2 mais alta. E isto é garantido. Meninas, temos de ir ao osteopata. Nós temos pessoas que vão fazer alguns concursos para a entrada a nível da TAP e de outras companhias aéreas e que precisam Pois, porque a altura é um requisito, não é? Precisam de uma altura, mas no BI está uma altura, acontece que depois, devido à tensão muscular e más posturas e problemas da coluna e do corpo, nós perdemos alguma altura. E então, ao fazermos a correção de todo o corpo a nível musculoesquelético, recuperamos pelo menos logo 2 ou 3 centímetros e a pessoa sente-se mais direita, mais alta. Sim, até mais confiante, porque a nossa postura também mostra muito completamente. A nossa confiança, o nosso ego e a autoestima, não é? Isso é completamente. É verdade. Há alguém que, para quem a osteopatia não seja indicado, crianças, mais idosos, pessoas com algum problema de saúde? Eu ainda esta semana atendi um bebê com 3 meses. Mas, atenção, eu tenho também uma especialidade a nível de osteopatia pediátrica, mas os bebés devem efetivamente ser seguidos pela pediatria. Mas, por vezes, há uma outra dúvida. Normalmente, toda a idade, desde a grávida até ao idoso, deve procurar tratamentos de osteopatia. Porque não há contraindicações, no fundo são técnicas, mas não... Existem muitas contraindicações. Por exemplo? A principal situação do osteopata, como bom profissional, é terem atenção às contraindicações. Elas existem, pode-se trabalhar com elas ou não. Feridas, não se pode trabalhar com elas. Uma pessoa que tenha tido um acidente e que tenha tido uma fratura... Uma ferida aberta, por exemplo, exposta, não é? Uma fratura deve ser encaminhado logo para o médico da especialidade ou fazer fisioterapia.
A nível da osteoporose, nós tratamos muitas pessoas com osteoporose, têm outros tipos de problemas, mas tem que ser com muito cuidado e muito na periferia, porque a osteoporose torna o osso mais frágil e daí que pode causar fraturas. Agora, o idoso, a pessoa da faixa, qualquer pessoa, começamos pelos jovens. Os jovens, devido à má postura, devido ao peso das malas da escola, devido ao seu crescimento, deve ser acompanhado. O pai deve ter a intenção de levar o filho à osteopatia para equilibrarmos, é como se fosse uma planta a crescer, nós precisamos por vezes equilibrar. E tem que funcionar tudo. Se não equilibrarmos a planta, ela começa a vergar e depois vai ter problemas de escoliose e problemas de má postura. A nível dos miúdos que já fazem desporto, da parte da adolescência, devemos também fazer uma correção, verificar se eles já estão com níveis de tensão muscular, se têm contraturas, se estão a conseguir reagir bem a nível muscular no desporto, porque começam a fazer desporto, futebol, outras técnicas, a nível por vezes desenvolvem tendinites também, e depois a nível da faixa etária, a nossa faixa etária é a que está mais estressada e que tem mais problemas, deve ser feito, deve-se acompanhar o desporto. A nível dos idosos, o problema de sedentário, muitas artroses, muita degeneração óssea, devem de facto, se precisarem de ajuda da osteopatia, liguem o 243 59 14 85, terei todo o gosto em dar todo tipo de respostas. E todas as informações também estão disponíveis. E também, se tiverem dúvidas em relação à osteopatia, também podem ligar o nosso número do programa, porque o Dr. João Silva vai continuar connosco, na verdade, na segunda parte do programa, e essa segunda parte é aberta a todos. Quem quiser participar, quem tem dúvidas, quem tem questões que não foram aqui levantadas ao longo desta conversa que mantivemos, pode mesmo ligar e deve ligar. 229-538-525, 229-538-525. É o nosso número de telefone, aproveito para ligar e reservar o seu espacinho para daqui a pouco estarmos então a conversar e esclarecer as suas dúvidas sobre osteopatia. É esse o tema de hoje e nós fazemos agora um curto intervalo e já voltamos. Até já.